Então, eu vou começar oficialmente agora esse webinar, TerraCap, a maior imobiliária do Brasil, né? Como a TerraCap vem fomentando negócios, ofertando imóveis, gerindo terras públicas, implementando novos negócios, né? Estamos aqui com o nosso presidente, o Isídio Santos Júnior. Bom dia, Isídio. Bom dia. Fazer uma apresentação rapidamente formal aqui do Isídio. Isídio é atual presidente da TerraCap, que se intitula, né, como Agência de Desenvolvimento do DF. Tá desde 27 de dezembro de 2019. Antes, Isídio assumiu a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, esteve à frente de importantes obras de infraestrutura, como o setor habitacional Vicente Pires, estava tratando até sobre isso agora, antes, né, Isídio e Júlio. Também no Sol Nascente, Bernardo Saião, fez as partes de alargamento de viaduto EPTG, EPTC, retaliação da AB3, dentre outras, no caso, né? O Isídio é engenheiro civil, trabalhou na construtora Santa Teresa e em Plávio, ou seja, tem experiência em lançamentos. Em 1998, fundou a construtora Barsan Engenharia. O Isídio atuou no Sinduscon DF desde 2003, onde foi vice-presidente por 2 mandatos consecutivos também. Assumiu diferentes funções no Seconce desde 2005, onde foi também presidente por 2 mandatos consecutivos. É sempre bicampeão, Isídio, sempre assim, né? Cada lugar que passa, marca 2 mandatos. Foi conselheiro e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil no CREA-DF e na Federação da Indústria do DF, foi diretor de 2014 a 2018. Isídio, nosso bom dia, nossos agradecimentos para a sua participação. Que você desse bom dia a todos. Muito bom dia. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma honra participar aqui e acredito que participem hoje nossos maiores clientes aqui da TerraCap e vários amigos aí que eu fiz ao longo de 30 anos na construção civil. Muitos até estamos juntos agora no governo, numa experiência nova. Eu fui convidado em 2019 pelo atual governador para assumir a Secretaria de Obras. Era uma novidade para mim, mas como sempre fiz, a gente aceita desafio e vai fundo neles. Acredito que a gente tenha feito um bom trabalho ali à frente da Secretaria. É muito diferente a gente atuar no setor público do que a gente vinha fazendo no setor privado, principalmente quanto à agilidade. E uma das marcas desse governo é justamente trazer um pouco mais de objetividade a essas ações. No final de 2019, eu fui convidado pelo governador para assumir a TerraCap e estou aqui até hoje. Entrei dia 27 de dezembro e estou aqui com uma turma muito boa. O Júlio, que já é da casa há uns 15 anos, né, Júlio? Já presidiu, tem uma experiência fantástica aqui dentro, conhece muito do mercado, da história de Brasília. É interessante até que tudo que a gente conversa com o Júlio, ele conta o caso de como surgiu aquilo. E tem um vasto conhecimento. O Hamilton também veio agregar muito aqui com a gente, tem um conhecimento muito bom no mercado imobiliário e toda a parte técnica, e ele que toca hoje. A TerraCap veio nesse governo aqui, com as diretrizes do governador Ibanez, atuar um pouco mais fortemente nos investimentos no Distrito Federal, na infraestrutura. A gente está investindo bastante agora em obras de infraestrutura. Em breve a gente deve soltar algumas aí. Vamos atuar fortemente nesse Drenar DF, que é um problema histórico aqui no plano piloto. E seu vídeo saiu, Isídio, por algum motivo. Opa, caiu. Perdão, eu vou aproveitar, o Júlio e Hamilton, que o Isídio caiu, então eu vou puxar para não ficar aguardando até ele chegar. Eu vou apresentar o Júlio e o Hamilton aqui, tá, Júlio? Júlio César de Azevedo Reis, é diretor de comunicação de novos negócios da TerraCap, já foi presidente da TerraCap por 2 anos, né, 2016 e 2018, é servidor efetivo da TerraCap desde 2005, já foi chefe dos núcleos de topografia e cálculo, gerente de cartografia, geoprocessamento e topografia, coordenou
e o desenvolvimento de diversos trabalhos, entre os quais destaca-se o TerraGel, que é uma ferramenta fantástica, né, Júlia? A gente olha assim, navega, é muito, muito legal. É o profundo conhecedor da situação fundiária do Distrito Federal, é membro efetivo do Fórum do Distrito Federal para a Regulação de Fundiário do DF, foi vice-presidente da Associação de Servidores da TerraCap, é engenheiro agrimensor e é especialista em geoprocessamento e em direito urbanístico e regulação ambiental. Júlio, queria te falar que é notório aqui a todo mundo, como o próprio Zílio já colocou, a sua capacidade e você a sua competência, né? É um exemplar funcionário público, né? Que às vezes as pessoas falam que funcionário público é um pessoal mais lento. Na verdade, isso a gente descobre que isso não ocorre, né? Então, eu queria dar parabéns e dar um bom dia para você. Opa. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos meus colegas de trabalho, Zídio, Hamilton. Bom dia a todos que nos assistem aqui, todos os clientes do DF Imóveis. Parabéns, viu, Marcelo, pelo portal que vocês desenvolveram e pela revolução tecnológica que vocês vêm proporcionando nesse segmento. Marcelo, nós somos responsáveis pelo ambiente que nós vivemos. Nós fazemos o ambiente que nós habitamos. Então, essa é a missão da TerraCap e essa é a nossa missão aqui. Enquanto servidores da casa, enquanto diretores, nós estamos aqui para executar políticas públicas e para promover o desenvolvimento da cidade com responsabilidade. Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. José Zídio, você parou no drenar, desculpa, a gente já aproveitei, já que você caiu, eu já botei o Júlio já aqui para a gente dar uma agilidade, ficar mais dinâmico. Tá ótimo. Desculpa aí, caiu por algum motivo aqui. Legal. Tá, mas eu vinha dizendo isso, a gente vem atuando mais fortemente na infraestrutura. Algumas coisas que eu acho que vão ser faladas mais à frente aqui na reunião, como regularização de lotes urbanos, áreas rurais, clubes. E eu deixo muito para que os ouvintes aí perguntem para a gente, Marcelo. Acho que vai ser mais produtivo, em vez de falar da gente mesmo, né? Mas estamos à disposição aí. Pode seguir, fica à vontade. Tá ótimo. Vou apresentar então aqui, obrigado. Vou apresentar agora o nosso amigo Hamilton Lourenço Filho. Você está com o áudio desligado, tá, Hamilton? Não, eu controlo o áudio aqui. É diretor Bom dia, técnico. Marcelo. Bom dia, Hamilton. É diretor técnico da TerraCap, é engenheiro civil e mestre em estruturas e construção civil. Também possui graduação em tecnologia e processamento de dados, então entende os problemas da DF Imóveis profundamente, né, Hamilton? Tento. Foi diretor de controles da Casa Lourenço S.A., atuou por 13 anos na consultora Vilela Carvalho, LTDA, ficou muitos anos aí à frente representando a Vilela Carvalho, ganhou vários prêmios para essa construtora, né? Foi diretor de qualidade e foi gerente geral da Engicrel Engenharia LTDA, e foi presidente também da Compercom e do Sinduscom. Foi vice-presidente de Economia e Estatística. Então, Hamilton, muito obrigado aí pela sua participação. Eu queria que você desse o bom dia ao público que está nos assistindo, por favor. Bom dia, Marcelo. Só corrigindo um pouquinho, eu não fui presidente do Sinduscom, não, tá? Eu fui vice-presidente lá. Do jeito que você leu aí, parecia... Eu não achei que você ia ler o currículo tão completo assim. Bom dia, Júlio. Bom dia, Exídio. Bom dia a todos os presentes. Então, aqui estamos, como já o Exídio já falou, estamos no desafio da TerraCap aqui, e estamos aqui para ajudar o setor organizado e formal da construção e tentar regularizar quem não está formal. Vamos formalizar, vamos regularizar todo mundo. Então, estamos a postos aí. Obrigado pelo convite. Bom dia. Eu que agradeço. E quem passou isso para mim foi a sua assessora de comunicação, viu? Só me passou aqui. Passou um currículo muito maior, só que eu li só a parte e tentei dar uma resumidinha aqui no currículo de vocês, tá? Vou fazer um resumo da próxima vez. Se fosse aqui, ia demorar mais tempo, porque o currículo de vocês realmente é muito pesado de forma positiva, né? É muito denso. Bom, presidente, você já colocou fez um breve relato aí sobre a visão, valores da emissão da TerraCap, no caso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da TerraCap ser... todo mundo pensa a TerraCap como quem vende terras, né? É o mindset oficial.
e tem essa questão da TerraCap ser atualmente uma agência de desenvolvimento do DF. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa transição, o que significa isso para o público, para a gente entender isso melhor, e falar um pouquinho sobre a sua gestão, esse pouco tempo aí que você está à frente. São 6 meses, não é isso, presidente, basicamente, né? São 6 meses. 6 meses. A TerraCap é uma agência de desenvolvimento e com essa visão do novo governo, a gente veio para atuar um pouco mais forte nessa parte de infraestrutura, trazendo um pouco da experiência de um ano de Secretaria de Obras, agregando em alguns projetos que já existiam aqui na companhia, trazendo outros para cá, como Drenar DF. A gente firmou algumas parcerias com o DER agora para trocar o pavimento da via estrutural por completo. Firmamos convênio com a CODAB para desenvolver algumas obras de infraestrutura daquela companhia que possui ativos e não tinha recurso. Como é que foi feito esse convênio? A TerraCap hoje, através do Júlio, aí, comercializa lotes da CODAB e viabiliza obras que estavam paradas lá por falta de recurso. Já começamos lá no Riacho Fundo 2. Então, a gente veio um pouco para fazer esse tipo de coisa. Devolver à cidade parte do que a TerraCap tem de lucro comercializando imóveis que são do GDF e da TerraCap, claro. Então, é mais isso, Marcelo. E fico à disposição aí para perguntas. Obrigado, Exídio. Eu vou fazer o seguinte, Júlio, Hamilton e o presidente Exídio, eu vou fazer uma análise rápida aqui para o público sobre como é que está o comportamento do consumidor final junto aos lotes do DF Imóveis, para a gente tentar gerar uma analogia com as licitações, se isso é possível, né, obviamente. Como é que está o comportamento junto, se isso está refletindo também no comportamento de venda de vocês. Pode ser dessa forma? Claro. Ok. Opa, vamos lá, então. Vou tentar compatibilizar aqui com vocês aqui, tá? Ops. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Perfeitamente. Sim, né? Eu vou apresentar, ela ficou maior agora. Está dando para ver agora? Lotes, comportamentos dos consumidores finais? Perfeito. Obrigado, gente. Eu vou passar, vou ser bem breve, tá? Isso aqui é uma geral sobre o portal DF Imóveis, tá? A gente está aqui, imóveis vistos, né? Eu vou chamar de imóveis vistos todos os imóveis do portal, eu vou chamar os lotes de lotes vistos, tá? São eles visitados. Então, a gente comparou aqui de janeiro a junho desse ano, a gente viu que a gente teve um crescimento natural no portal de 3.257.000 imóveis vistos para 5.443.000 imóveis vistos de janeiro a junho. Aí está a curva de comportamento, ela teve uma pequena queda em março, obviamente, né, pela questão da pandemia, nós acreditamos que seja isso, o comportamento, né? E depois a gente passa aqui para os leads. Leads são os contatos gerados no portal, tá, presidente? Júlio e Hamilton. Quantidade de ligações geradas, quantidade de WhatsApp gerados e e-mails. Então, você vê que a gente teve, em janeiro, 100.435 leads gerados, né, contatos. Vou falar de contatos para o público ficar mais fácil, tá? Depois a gente teve uma queda em fevereiro para 911, 91 mil, no caso, né? E teve uma queda abrupta aqui para março, que era um mês que seria o mês que estaria em crescimento, né? Para 78.778, que foi a questão da pandemia. Depois ele deu uma leve subida para 80.000 leads, depois subiu para maio para 101.000, ou seja, atingiu mais ou menos a mesma quantidade de contatos que nós tínhamos em janeiro, depois estabeleceu para 112.193. Então, comparando sempre o pico de baixa com o pico de alta, nós tivemos um aumento de 43%, tá? Eu vou fazer aqui uma análise dessas cidades aqui, que é Lago Sul, e que Lago Norte, Taguatinga, Parkway, Taquari. Deixei de vermelho aqui, gente, essas cidades, bairros, que são irregulares em termos de documentação, né? Vicente Pires, Mundo Jardim Botânico, Arniqueira e Ponte Alta, aqui, que são os irregulares, né? Então, vamos falar também um pouquinho sobre Samambaia Sul, Guará 2, Setor Tororó, Condomínio da Boa Vista, lá em Sobradinho.
e o ponte alto, para quem não sabe, é o gama. Então, aqui tem a quantidade de ofertas, nós analisamos 1.541 imóveis, tá? 130 mil imóveis visitados, isso em junho, e que gerou 4.201 leads para estes imóveis, tá? Daí, passando aqui, o que eu chamei eu pulei aqui, ó, lotes vistos, tá? Eu só botei alguns aqui só como exemplo, de maneira geral. A gente teve uma média de crescimento do pico do menor desse ano para o maior de 159%, tá? Enquanto que os imóveis vistos no portal teve um crescimento de 67%. Então, ressaltei alguns imóveis, como o Jardim Botânico, que passou de 18.370 imóveis vistos para 54.620. O que gerou? Gerou 197% de imóveis vistos. Já em Brasília, em Parkway, por exemplo, foi para 191% de crescimento. No Lago Sul, gerou 182% de crescimento. E setor Tororó, 263% de crescimento. Então, aqui, só para a gente poder visualizar melhor, e baseando nesse histórico geral também de contatos, ou seja, os leads, cresceu em 283% os leads contra o padrão normal do portal de 43%, né? Focando alguns itens aqui, Jardim Botânico aumentou 282% os leads em lotes para Jardim Botânico, Parkway 337%, os lotes no Lago Sul aumentaram de 99% e os lotes vistos no setor Toró 331%. Bom, tendo esta apresentação, eu queria... eu vou parar aqui de compartilhar, peço desculpas aqui. Ops, eu fechei aqui. E aí eu queria apresentar a percepção de vocês quanto fazendo um comparativo, o que aconteceu no portal com as licitações de vocês aí de janeiro, fevereiro, né, depois março e abril, que foi o período da pandemia aí no caso, e agora, vamos falar assim, a pandemia continua aí, mas a gente fala só pós-pandemia, né, digamos assim. Como é que está essa percepção de vocês? Júlio, acho que é contigo aí, né? Bom, Marcelo, essa síntese que você fez do mercado imobiliário, como você apresentou lotes e você colocou muitos lotes em regiões que estão em processo de regularização, ou seja, regiões que ainda hoje são irregulares, entendo que esses imóveis estão muito focados num determinado segmento do mercado, que é o residencial unifamiliar, certo? E tem uma coisa que vem nos chamando muita atenção, que é o seguinte: Marcelo, o mercado imobiliário a gente pode dividir ele em dois grandes segmentos. O primeiro segmento é o segmento do parcelamento do solo, é o loteamento, é o cidadão que elabora, um empreendedor que elabora um projeto de parcelamento do solo, registra em cartório e vende os imóveis. E o segundo grande segmento é o segmento da incorporação imobiliária. Então, os incorporadores imobiliários consomem o produto da turma do loteamento. Então, vou dar um exemplo. Os associados da ADEME, as grandes empresas, as grandes incorporadoras do mercado imobiliário local, consomem produtos da TerraCap, que é uma empresa que atua no mercado do parcelamento do solo. O que acontece? Quando o mercado imobiliário como um todo entra em crise, o primeiro setor que sofre e que para é o setor do parcelamento do solo. Então, isso vem acontecendo desde 2013. Se a gente fizer um gráfico das vendas da TerraCap em 2013, em meados de 2013, a gente já verifica que o mercado do parcelamento do solo já entrou em declínio. Fato é que 1 ano e meio, 2 anos depois, o mercado da incorporação imobiliária também mergulhou em uma grande crise. No ano passado, em 2018, nós já começamos a verificar aí com as reformas promovidas, sobretudo as reformas iniciadas pelo governo federal e mais especificamente em 2019, nós vimos aí o mercado imobiliário reagindo significativamente. A TerraCap no ano passado vendeu bem. Isso quer dizer que se em 2019 o empreendedor do parcelamento do solo vendeu bem, quer dizer que em 2020, 2021,
o mercado da incorporação também vai reagir bem, e isso vinha acontecendo, né, de uma forma bastante clara. Os gráficos que você mostrou, eles denotam uma alta procura por imóveis residenciais unifamiliares em vários locais no Distrito Federal. E respondendo objetivamente a sua pergunta, os editais que a TerraCap vem colocando na praça, né, colocando no mercado, também vem retratando exatamente essa mesma realidade. Apenas para que você possa ter uma ideia, todos os imóveis disponibilizados pela TerraCap, residenciais unifamiliares, no Jardim Botânico 3, foram vendidos. Todos os imóveis disponibilizados pela TerraCap no Taquari, que é um dos melhores lugares de Brasília para se viver, também foram vendidos. Nós temos um empreendimento, né, que são as novas quadras do Guará, onde nós temos aí, em média, 20 propostas para cada lote que é disponibilizado aqui em licitação. Então, é sim um mercado muito atrativo e que vem sendo aí muito procurado. Fantástico, fico feliz aí que então a gente está acompanhando a TerraCap, né? Porque eu acho que para cada lote que a gente vende, a TerraCap deve vender 150 no mínimo a mais, né? Na realidade, Marcelo, a TerraCap é a TerraCap que vem acompanhando o mercado, né? Nós elaboramos os nossos editais de acordo com as tendências de mercado, e as tendências de mercado nos são repassadas por parceiros como a DF Imóveis, por parceiros como a DEME, que faz uma pesquisa mercadológica fantástica, né, e que fornece muitos subsídios para que a TerraCap possa disponibilizar imóveis de acordo com aquilo que o mercado demanda naquele momento. Fantástico. A gente denotou um movimento muito claro, viu, assim como já falei anteriormente aqui no portal, pós-pandemia, um crescimento muito absurdo para imóveis maiores e para lotes, né? Então, as pessoas assim estão procurando viver, né, não só aqui em Brasília, a gente viu aqui no DF Imóveis, aqui em Brasília, esse movimento para imóveis maiores e a busca excessiva para lotes nesse período agora. A gente percebeu que esse movimento aconteceu também em vários outros locais, São Paulo, essas regiões de segunda moradia, né, digamos assim, como está tendo um crescimento muito grande de vendas nesse setor, casas caras em São Paulo, em bairros como Morumbi, Paulista também cresceram bastante as vendas. Enfim, é uma tendência que aconteceu também em Fortaleza, para condomínios. Então, assim, a gente vê que a gente está simplesmente é um movimento do mercado, né? Aproveitando esse movimento do mercado que a gente está querendo colocar, eu queria falar sobre a questão dos novos bairros. Né? Tem todo mundo perguntando aqui sobre os novos bairros, aquela ponte que foi planejada, passando por baixo lá do Lago Norte e pegando aquela parte ali da antena, tem vários loteamentos ali, o pessoal está todo mundo buscando isso. Como é que está essa questão dos novos bairros? O que já está implementado, o que não está, se tem previsão de data? Isso é uma pergunta constante que as pessoas às vezes me fazem e eu sinceramente não sei responder. Vocês podem nos dar um norte sobre isso, por favor? Não, claro. São vários projetos que existem aqui, Marcelo, e eu vou até passar para o Hamilton para detalhar melhor. A gente tem, além desses novos bairros, a gente tem alguns projetos de parceria público-privadas, que ficam numa outra diretoria aqui, na diretoria de novos negócios, e que vem ao encontro da sua pergunta. Mas eu vou passar para o Hamilton aí, que ele vai ser mais detalhista. Obrigado, Zito. Ok, obrigado. Marcelo, só fazer um parênteses antes aqui. Já tem questões aqui apresentadas, isso a gente responde no final. Como é que funciona a dinâmica aqui? Eu estou vendo, desculpa, eu na verdade, se você já leu aí, aproveitar que eu estava falando, né? Se você quiser já responder, já pode fazer o bate-bola direto, tá, Milton? Pode ficar tranquilo. Porque tá? Fizeram uma questão aqui sobre o Noroeste, você já quer que eu responda ou isso? Não, pode, começa com o Noroeste, depois você fala sobre os novos bairros. O Noroeste já é uma questão já atual, né? Eu acho que já está rodando, acho que é mais importante do que uma coisa no futuro. O presente é mais importante do que, entre aspas, o futuro, assim, que vai o futuro breve que vai acontecer, que você vai falar. Eu não sei. Bom, então, respondendo uma questão aqui do senhor Jucá, proprietário e morador do Noroeste, ele questiona sobre
quais serão as ações que nós estamos tendo com os índios Guajajaras, que foi uma confusão que deu ontem lá, uma confusão muito grande. Essa questão dos índios é uma questão muito sensível, né? Então, a gente procura tomar as ações lá de uma forma muito controlada e muito o mais pacífica possível, né? O mínimo de conflito possível, porque é muito sensível. Eu não sei se precisa entrar no detalhe, mas esses Guajajaras não fazem parte do termo de acordo original, eles estavam em outra área, e aí invadiram uma área das etnias que foram deslocadas para as residências novas, provisórias, e aí eles quiseram ocupar essa área disponibilizada, que é uma área onde vai ser agora concluída a Avenida W9, também conhecida posteriormente como Avenida dos IPs. Então, ontem, os Guajajaras fizeram todo esse movimento, não foi um funcionário da TerraCap que foi mantido sob custódia, foi um motorista, um coitado de um motorista de caminhão que estava para entregar um container de guarita lá, então, mas ele foi logo resgatado. O caminhão ficou preso até de noite, mas de noite o caminhão foi liberado. A polícia militar estava presente, a defensoria pública, acho que do DF estava presente, funcionários da TerraCap estavam presentes, e a gente trata isso com muito cuidado, porque é uma coisa muito sensível, como eu já falei. Marcamos uma reunião amanhã com o cacique dos Guajajaras, está marcada uma reunião amanhã com ele, de manhã, para a gente tratar do assunto com ele. Então, eu entendo que vai caminhando, e a W9 não parou. Ontem mesmo eu já falei com o diretor de urbanismo da Novacap, pedi para ele colocar mais máquinas lá para acelerar esse processo de execução da pista. Ele se dispôs a já hoje colocar mais uma máquina lá trabalhando para acelerar as obras. Então, quanto à questão aí dos Guajajaras, era essa. Ele também pergunta sobre o seu Jucá, né, sobre o Parque Bolemarques. Eles também estão tendo várias reuniões com a Novacap e com o Buriti, entende-se aí toda a cúpula do governo do Distrito Federal. Esse ano a gente já consegue fazer lá algumas coisas. Não vai ser o parque ainda completo, mas duas ilhas de convivência, onde vai ter quadras esportivas, playgrounds, aqueles pontos de encontro comunitário, já iniciar pelo menos a construção de algumas ciclovias e algumas trilhas de caminhada. A ciclovia ali na W7 está sendo já concluída, ela depois segue dando contorno, então isso aí já começou. Assim, a curto prazo já está combinado com a Novacap da gente fazer uma roçagem do parque, acompanhado pelo IBRAM, que é um instituto ambiental, né, do Distrito Federal, para saber o que nós podemos roçar ou não, porque tem toda uma questão ambiental em relação ao parque. Nós vamos roçar o mato para melhorar o aspecto e melhorar a segurança do parque. O mato está muito alto. E aí, a partir de setembro, outubro, a gente já começa até plantar grama também, tudo isso acompanhado pelo IBRAM. Onde a gente puder plantar grama, a gente já vai começar o plantio de grama no começo da chuva, que é a época certa de plantar grama. E também já está combinado com a Novacap da gente já fazer alguns acertos de terreno, onde tem uns morros, uns montículos, assim, a gente já começar a acertar o terreno. Então, o Parque Bolemarques começa a ter finalmente uma atuação para transformar-se num parque utilizável, né, pela população, e não simplesmente um parque que as pessoas atravessam a pé para chegar na W9, na Asa Norte. Tá? Então, acho que sobre não sei se o Isídio quer complementar alguma coisa aí sobre o Noroeste. Não, é isso mesmo. A gente conseguiu dar um grande passo agora com o início da conclusão da Avenida W9. E, paralelo a isso, o Hamilton tem desenvolvido aqui um trabalho de a gente trazer esse passivo que existe de obras não realizadas lá, como iluminação, já começou a fazer alguma coisa, estão planejando outras mais à frente, mas a gente depende de um cronograma, de um encontro de contas com fluxo de caixa para que a gente possa realizar tudo isso. Não é a curtíssimo prazo, mas tem avançado muito bem. O parque avançou, foi aprovado o plano de manejo pelo IBRAM, e com isso liberou para que a gente
avançasse bastante com projetos. A Novacap já está fazendo ciclovia, fase bem adiantada, e o Hamilton já vem andando em parceria com Novacap e IBRAM aí, para que a gente acabe com esses projetos e possa iniciar as obras no interior do parque. É isso. Isso é muito interessante no setor, né, Isídio e Hamilton, assim, porque as pessoas que compraram no Noroeste, né, todo mundo aqui sabe, pessoas têm muito desejo do parque funcionando efetivamente. Um grande sonho é a gente ter três parques, né, digamos assim, dentro do próprio Brasília, né, que é o Parque da Cidade, o Burle Marx, e temos já o Olhos d'Água lá, que você vê que é um parque pequenininho, e quanto ele é movimentado, né? Quanto que a população de Brasília utiliza isso, é muito interessante, né? É muito bacana você ter um parque urbanizado, como é o caso do Parque da Cidade, e muito bem, tudo bem que é pequeno, Olhos d'Água, mas é muito bem utilizado, muito bem urbanizadozinho, bonitinho, é fantástico a quantidade de pessoas que utilizam, o quanto valoriza aquela região que está em volta, diretamente envolvida do lado dos parques, né? Então, acho que é muito importante para o público em geral, para a população de Brasília, realmente, se a gente tivesse o Parque Burle Marx funcionando o mais breve possível, sabe, presidente? Agradecemos essa preocupação aí com a população, viu, Milton e Júlio. Mas com certeza. E, Marcelo, esse parque, agora, o avanço dessas obras foi colocado como prioridade pelo próprio governador e tem cobrado muito da gente o avanço desses projetos e início de obra. E você vê, né, assim, porque o Noroeste talvez seja o maior faturamento da TerraCap, não é isso, Júlio, assim, em termos de quando você vende, em termos de VGV, volume geral de vendas, e aí a população de lá é que vai mais se beneficiar diretamente, né? E também, obviamente, o pessoal da Asa Norte, porque o Burle Marx tem previsão, não é isso? Para o pessoal da Asa Norte também adentrar também, não é isso? O Burle Marx ele é um parque da cidade, ele não é um parque do Noroeste. Não, ele ficou muito vinculado ao Noroeste, exatamente em função das obrigações que foram assumidas do lançamento do empreendimento. Mas, em termos de venda, a TerraCap tem diversos empreendimentos de sucesso lá no mercado. Eu diria que, de uma forma mais recente, né, nós temos aí, eu vou falar aqui do Sudoeste, Águas Claras, né, é um empreendimento de sucesso. Quem conheceu Águas Claras há 15 anos atrás, né, um dos maiores canteiros de obras do Brasil, e quem visita Águas Claras hoje vê que aquele realmente é um empreendimento de sucesso, um empreendimento que foi muito bom para a TerraCap e excelente para o mercado imobiliário de Brasília como um todo. E nós temos o Noroeste, que é o maior lançamento imobiliário da TerraCap, voltado para o mercado da incorporação nos últimos 10 anos, também um empreendimento de sucesso. Assim como o Taquari e o Jardim Botânico, Jardim Botânico 3, são dois empreendimentos também de sucesso voltados para um outro segmento de mercado, que é o mercado do residencial unifamiliar. Mas a TerraCap tem um plano de expansão em diversas outras áreas da cidade, conforme já o próprio presidente adiantou aqui no nosso bate-papo inicial, né, a tendência da companhia é diminuir a sua participação em seus empreendimentos e aumentar a participação da iniciativa privada, e por isso mesmo nós temos alguns projetos aí de parceria em andamento e que, se Deus quiser, serão empreendimentos, parcerias de sucesso e que irão fomentar substancialmente o mercado nos próximos anos. Fantástico, fantástico. E sobre essa questão de novidades, de novos bairros, eu queria que o Hamilton, a gente bateu o papo ali, conversando com as pessoas. Obrigado, viu, Júlio, pelas colocações, sempre muito bem colocadas aí, muito importante para todos nós. Você podia falar um pouquinho sobre esses novos bairros para a gente, Hamilton? Como é que está o planejamento dele? Não, aí, só complementando, já que estamos de parque, você falou de Olhos d'Água, nós temos já um trabalho junto com o IBRAM para mexer em 25 parques no Distrito Federal todo, né? Você falou do Parque Olhos d'Água, na Asa Norte, mas nós temos um parque na Asa Sul que vai ser trabalhado agora. Tem um parque que está sendo desenvolvido no Sudoeste pela iniciativa privada, que está junto com o IBRAM. Então, nós temos um grande trabalho de parques
junto com o IBRAM, aqui no Distrito Federal todo. Bom, finalmente, sobre novos empreendimentos... Só uma pergunta, Mito, qual é o Parque da Asa Sul? Que eu nem sabia que tinha mais espaço para ter parque lá. Tem eu não sei local? nem se ele tem nome, ele conhece o Parque da Asa Sul, nem você conhece, né? Você conhece o Não, Maristão? não sei, eu estou perguntando, não sei qual que você está Você falando. conhece o Maristão? Lógico, poxa. Atrás. Atrás do Maristão. Do Maristão até quase a Embaixada da China, lá embaixo, vai até a L4. Ninguém conhece o parque. É verdade. Ele está até cercado, mas ele ficou abandonado muitos anos, e tem até uma invasão lá que pulou a cerca. E agora nós vamos, junto com o IBRAM, tentar revitalizar esse parque, e está no plano aí. Você vê que nem você conhece, hein, Marcelo? Não, na verdade, Maristão você conhece, né? Eu passei por lá, mas não sabia que era um parque, não. Pois é, você nem sabe o que é parque, você vê como é que é? E é um parque grande. Até grande, a área é grande lá. Tem até uma desconstituição de alguns lotes, o Júlio deve saber mais detalhe, mas acho que você já está nesse detalhe. Alguns lotes da Terra Cap tem que desconstituir, tirar uns pedaços por causa do parque. Bom, vamos lá, novos empreendimentos. Fala sobre os novos bairros para a gente. Novos bairros, novos empreendimentos. Aqui na diretoria técnica eu tenho mais de 30 projetos em andamento, né, empreendimentos em andamento, e aí nós temos novos empreendimentos tanto na área residenciais como na áreas comerciais também. E eu acho que tem para todos os aspectos sociais e econômicos aí da cidade. Os mais importantes, para a classe média, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um parque ali no Jockey, no antigo Jockey Clube mesmo, onde tinha a pista de cavalos e tal. Ele está sendo desenvolvido em parceria com a ADM, e é um bairro muito grande ali para uma boa população aí de 30 mil, 40 mil pessoas. A expectativa é que a gente, até o final do ano que vem, consiga estar isso bem adiantado para registrar. Lá serão... Esse bairro ele vai ser horizontal, né? Vai ser vertical. Não, vertical. Isso, é um bairro vertical. E nós estamos discutindo essa verticalidade com o IFAM, com a CEDU, para ver como é que a gente verticaliza. Mas ali não são casas, ali são tudo edificações verticais. As perspectivas de vocês é que seja algo entre Águas Claras e o plano piloto, em termos de verticalização? Meio termo? Isso, Marcelo. A gente usa o passado para a gente desenvolver novos produtos, né? Então, a ideia não seria um adensamento tão forte quanto em Águas Claras, mas também não é um adensamento tão baixo quanto é o plano piloto. Hoje, dentro das teorias urbanísticas, seria uma coisa intermediária, uma coisa talvez um adensamento talvez igual ao do Guará ou do Parque Sul, em termos de adensamento. Mas é uma cidade muito interessante e que vai dar um grande desenvolvimento naquela região toda, do CIA, da estrutural, né? Nós temos áreas destinadas às habitações sociais de interesse social no bairro, e tem áreas comerciais, áreas institucionais, é um bairro muito interessante. Algumas outras coisas não são exatamente bairros, mas nós temos novas, aí não sei se o Júlio quer entrar em detalhe, mas nós temos novas áreas no Noroeste, de expansão do Noroeste, nós temos uma quadra de expansão no Guará, também muito interessante, isso tudo é vertical. Em termos de residência, nós temos alguns empreendimentos aí de uma classe mais média para baixa, no Gama, não pode falar de regularização, né? Você está falando de novas áreas. Deixa eu ver, a gente tem no Torto, mas também regularização. Aquele setor Taquari novo, não sei como é que é o nome, como é que está aquela questão, pessoal? Sim, é verdade. Aquela área atrás do Noroeste, atrás do Lago Norte, perdão. Bom, ainda bem que você me ajudou aí, Marcelo. E o Júlio, agora há pouco, elogiou tanto o Taquari, né? E eu esqueci do Taquari 2, que aqui a gente conhece como Parque da Torre, é verdade. Esse aí são residências, classe média. Esse nome eu acho mais bonito, viu? Parque da Torre, Parque da Torre, parque, eu acho que o nome parque sempre puxa, né? Puxa as coisas para cima. É tão gostoso você morar dentro do parque, né? É verdade. É o nome mais atual. É o nome mais bonito mesmo. Então, o Parque da Torre começa ali na Torre Digital, descendo até aquela Estrada Parque Paranoá, que é ali nas mansões do Lago Norte. Então, esse também já está quase no ponto já de ser comercializado. A gente tem uma questão ambiental resolvendo no Ministério Público,
mas está praticamente no ponto de concluir. E, então, acho que basicamente é isso aí que nós estamos trabalhando, né? Tem algumas coisas comerciais, mas talvez não seja o foco aqui. Me diz o seguinte, sobre essa questão de previsão, você acha que até o final do governo a gente consegue ter essas novas cidades? Qual é a previsão de vocês, previsão de realmente sair o Jockey, por exemplo, o Parque Torre, vou falar aqui, que eu acho que vai concentrar a maior demanda da população aqui no caso. Vocês têm previsão disso, Hamilton? Me deu a entender que o Jockey está bem adiantado e me deu a entender do outro lado da sua parte que o Parque Torre também está bem adiantado. Vocês têm alguma previsão? Pode dar um chutômetro, digamos assim, que não depende só de vocês, depende de uma infinidade de fatores, né, para poder funcionar isso. Não é fácil, né? A gente tem aí o primeiro primeiro loteamento particular, demorou só 21 anos lá, o chapéu de couro lá no Tororó para sair, né? Então, assim, a gente sabe que é uma coisa demorada, né? Então, assim, vocês têm previsão disso? Que se você fosse dar um chute, não tendo obrigação nenhuma de acertar, né, Hamilton, nem presidente Zídio, quando é que você acha que sai o Jockey? Quando é que você acha que sai o Parque da Torre, por exemplo? Então, Marcelo, aí o Parque da Torre está pronto. Eu tenho resolvido um problema ambiental no Ministério Público, destravar uma questão ambiental lá, e a gente conseguiria, quase que de imediato, já iniciar obras de infraestrutura, que aí já permitiria o Júlio começar a vender. O Jockey Club, aí, realmente, para o ano que vem, é o desafio da gente conseguir, até o final do ano que vem, conseguir concluir. E é bem final do ano mesmo, outubro, novembro de 2021. Essa expansão do Noroeste, eu não sei se o Júlio teria uma ideia melhor, mas acho que está um pouco mais iniciando, mas talvez para 2022 seja possível, né, Júlio? Pode falar. Ajuda aí. Nós temos projetos em diferentes fases de maturação, né? Então, nós temos projetos que já estão aptos a serem disponibilizados ao mercado, como é o caso do Taquari 2, que é o chamado Parque da Torre, certo? Esse é um projeto, o projeto já está pronto, registrado em cartório, licenciado, e por uma questão de interpretação, a licença ambiental teve os seus efeitos suspensos e por isso mesmo ele ainda não foi lançado. Nós temos alguns outros empreendimentos que também serão disponibilizados a mercado, como, por exemplo, nós chamamos internamente ali de área da TASA, né? Que é uma área que fica atrás do setor de postos e motéis sul, fica uma área muito bem localizada, praticamente de frente para a Épia, do lado do Guará, uma área super valorizada, super cobiçada pelo mercado imobiliário. É um empreendimento cujo projeto já está pronto, em fase de aprovação, e deverá ser disponibilizado ao mercado da incorporação imobiliária no primeiro semestre de 2021. Então, para quem é do mercado da incorporação, nós teremos aí uma grande novidade, uma área fantástica, né, que vai ser disponibilizada já no primeiro semestre do ano que vem. Nós já trabalhamos agora... Esse é vertical também, Júlio? Desculpa. Vertical também. Esse é vertical. Esse é vertical. Esse é um modelo de ocupação muito parecido com o modelo de ocupação do residencial Parque Sul. Fantástico. Né? Ali próximo ao Parque Shopping, vamos dizer assim, né? Para as pessoas poderem se situar. Que tem muito a ver com um conceito mais atualizado, né, Júlio? Assim, de você ter um condomínio fechado, com bastante área de lazer, né? Então, o pessoal quer segurança, ao mesmo tempo quer ter um conforto embaixo, né? Então, tem tudo a ver com o que o mercado vem buscando mesmo, muito importante. É exatamente isso. E nós estamos desenvolvendo agora, é um projeto que ele começou no ano de 2020, que é uma expansão do setor habitacional noroeste. Nós precisamos, obviamente, ainda de finalizar projetos e de avançar um pouco mais com o licenciamento ambiental, a ponto de dar um pouco mais de detalhes. Mas, Marcelo, uma coisa que é muito interessante e que nós temos que observar, e eu queria voltar rapidamente aqui àquela primeira apresentação que você fez, aquela análise fantástica, aquele retrato do mercado imobiliário que você apresentou, e eu queria fazer aqui um paralelo, se você me permitir. Com certeza, o objetivo é esse. Nós vivenciamos aqui um momento único
no mercado imobiliário ao longo da sua história. Nós estamos com uma taxa Selic a 2,25% ao ano. Nós estamos com uma inflação de 1,5%. Né? Nós temos uma vasta disponibilidade de crédito imobiliário no mercado. Nós nunca tivemos tanto crédito disponível no mercado. Por outro lado, nós temos que o investimento em ativos financeiros, ele, em função de todo esse cenário, ele se tornou menos interessante ao longo do último ano. Nós temos aqui, com a taxa Selic a 2,25%, o mercado imobiliário voltou a ser um grande atrativo para investimento. Os médios e grandes investidores hoje, eles preferem investir em ativos reais. Então, você verifica que a Bolsa de Valores já começou a operar novamente acima dos 100 mil pontos. Você verifica que o mercado imobiliário, mesmo com toda essa crise, com toda essa pandemia, ele vem se alavancando e ele vem apresentando resultados que são resultados surpreendentes. Então, para aqueles empreendedores, né, que gostam de inovar, o momento da inovação é exatamente agora. O momento para se comprar lotes é exatamente este. Por quê? Porque, em que pese o mercado está se recuperando de 5 anos seguidos de arrefecimento, os preços ainda são muito convidativos. Se você analisar em todo o mercado, os melhores preços hoje são os preços de lotes. Né? Por que os melhores preços são preços de lote? Porque imagina um apartamento, o preço ao consumidor final, ele é composto do valor do lote, mais o custo da construção civil, onde eu estou incluindo aqui os tributos, e o lucro. Ao longo dos últimos anos, o custo da construção civil não diminuiu. O lucro diminuiu um pouco. E o preço dos imóveis, ele diminuiu significativamente. Onde é que houve o maior achatamento? É lá no começo, exatamente no preço dos lotes. Marcelo, hoje a Terracap vende imóveis ao mesmo preço que vendia em 2010, em 2009 e em 2010. Quer dizer, nós temos 10 anos de inflação acumulada aí. A inflação acumulada ao longo desse período é de quase 70%. Né? E os imóveis vendidos hoje são vendidos exatamente ao mesmo preço que eram vendidos naquela época. Então, o achatamento do mercado imobiliário pesou muito nesse primeiro segmento. Né? Então, para aquelas pessoas que querem, para o consumidor final, aquele cidadão que quer comprar um apartamento maior, quer comprar um lote maior, quer morar, quer levar a sua família para morar com um pouco mais de conforto, o momento é exatamente esse. Muito bem, concordo plenamente com o que você está colocando, Júlia. Assim, a gente tem uma característica, eu estava conversando com o pessoal de Goiânia na semana passada, e diferentemente que aqui em Brasília, parece-me que em Goiânia o mercado está crescendo mais para imóveis menores, de menor valor, sabe? Aqui a gente está crescendo para o maior valor. Então, juntando essa quantidade de fatores que você colocou, econômicos, muito importantes aí, e financeiros, até a própria Bolsa de Valores, ela está indo muito para a questão de tendenciando para fundos imobiliários, né? Porque, ou seja, exatamente no mercado imobiliário. Brasília, por uma característica daqui local, nós temos vários investidores que investem em imóveis para poder colocar como locação e receber renda sobre isso, né? E aí a gente vê esse fator aí muito bem colocado e está tendo uma busca para esse tipo de imóvel. O pessoal fala muito que um bom imóvel para poder alugar, que não para na prateleira, é apartamento de 2 quartos, no plano piloto, como é que se fala? Guará e Águas Claras, e aí vai, são os produtos que conseguem gerar com bastante velocidade, de tal forma que muitas vezes eles nem anunciam o imóvel para locação. Eles já têm a própria carteira, já a própria aluga, né? Verdade, tem fila. Tem fila, exatamente. Tem fila. A demanda maior do que a procura, do que a oferta, perdão, né? Então, mas E Brasília tem uma questão muito importante, que dos nossos assalariados, 1/3 é funcionário público federal ou estadual, eles representam 2/3 de todos os salários recebidos em Brasília. Ou seja, o poder de compra é muito grande e fez com que a gente tivesse esse movimento, acredito eu, que juntando esses fatores todos que você colocou, mais essa questão do poder de consumo daqui de Brasília, que as vendas acontecessem dessa forma. Eu queria aproveitar... Obrigado, Júlio. Desculpe, pode falar, Júlio. Não.
Perfeito, desculpa. Então, eu queria aproveitar que a gente tocou nesse assunto, eu concordo contigo que essa questão do mercado imobiliário é muito importante. Opa, entrou uma... Não entendi isso, não, desculpa, perdão. Entrou uma ligação aqui. Então, enfim, concluindo essa questão, acho que o mercado, no momento, é oportuno, sim, o mercado já está demonstrando dessa forma, que está tendo uma busca maior. O mercado deu uma paradinha na pandemia e já subiu, como você muito bem colocou, na questão dos crescimentos do portal de visualizações e de leads, de contatos, né? Eu queria agora partir, se vocês me permitirem, para algumas perguntas que foram colocadas aqui de alguns setores. Setor habitacional, águas quentes, eu nem conhecia esse setor, estou com vergonha aqui de mim mesmo. O pessoal está perguntando como é que está a regularização, não sei onde é que fica, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre esse setor para mim, por favor. Olha, Marcelo, talvez você não saiba onde fica, porque se a gente for analisar à luz da legislação, ele não deveria existir realmente. Mas é uma área irregular, né, que está em fase de regularização fundiária, fica na saída de Brasília para Santo Antônio do Descoberto. Então, você pegou ali, passou aquela região do Recanto das Emas, quando chega ali perto de Furnas, você pega para Santo Antônio do Descoberto e fica logo ali ao seu lado esquerdo. E é uma região que a regularização está sendo conduzida pela CODAB. É uma área, parte dela é privada e parte dela é comum, e a CODAB vem conduzindo aí esse processo de regularização e dentro em breve as unidades imobiliárias dali estarão disponíveis para um mercado regular. E é isso que todo mundo quer, né? Nós queremos trabalhar com segurança jurídica, fomentando moradia digna para que as pessoas possam morar, né, bem e morar com dignidade. A Terracap ela é condutora de um grande projeto, de um grande processo de regularização fundiária. Nós já falamos aqui rapidamente de Vicente Pires, de Arniqueira, nos dados que você apresentou, você focou muito em Arniqueiras, Jardim Botânico, São Bartolomeu, são todas áreas irregulares, onde o comércio imobiliário ele ocorre na informalidade, e haja vista que os contratos imobiliários não são passíveis de registro atualmente, e a regularização fundiária introduz esses imóveis em um mercado formal. Não, o cidadão que hoje quer vender uma casa irregular, eu costumo dizer o seguinte, que de bicicleta e botijão de gás para cima ele tem que permutar tudo, porque não tem crédito disponível para esse tipo de aquisição. A partir do momento em que você regulariza, você abre uma janela importante, que é a janela do crédito imobiliário. E o crédito imobiliário, desde a criação do Banco do Brasil e desde a criação do registro paroquial, é o que alavancou esse país, né? O primeiro banco brasileiro foi criado para poder hipotecar os imóveis brasileiros a serem dados em garantia à coroa portuguesa pelos investimentos que eram feitos aqui. Então, o que faz o mercado avançar é o crédito, e crédito hoje a gente tem muito. Então, eu creio que as áreas irregulares, a partir do momento em que passam pelo processo de regularização fundiária, estão disponíveis e abertas para um mercado aí que é um mercado fantástico. Nós disponibilizamos recentemente vários imóveis em Vicente Pires, dentro desse nosso segmento regularização fundiária, uma adesão fantástica. No Jardim Botânico, nós tivemos mais de 90% de adesão ao processo de regularização fundiária. Regularizamos ali o Condomínio Solar de Brasília, Vila de Montanha, Jardim Botânico 1, Jardim Botânico 6, Jardim Botânico 4, Estância Jardim Botânico 1 e 2, Mirante das Paineiras, Parque Jardim das Paineiras. Regularizamos aí já mais de 40 condomínios dentro de Vicente Pires, né? Então, são pessoas que hoje moram em um local dotado de uma infraestrutura muito melhor. Você pode analisar Vicente Pires ali, o trecho 1 hoje, que é aquela área do Jockey, nós não temos mais problemas de alagamento, nós não temos mais problemas de enchente. A mesma coisa nós temos no trecho 3 de Vicente Pires, que é a antiga colônia agrícola Samambaia. As pessoas moram com segurança jurídica, com segurança ambiental, em um lugar que é regularizado. E essa regularização, daqui a pouquíssimo tempo, chegará também aos moradores de Arniqueira. Dos 9 trechos de Arniqueiras, todos os 9 já estão licenciados.
2 já estão aprovados e em fase de registro cartorial, e dentro em breve os moradores de lá poderão adquirir os seus imóveis dentro do nosso programa de venda direta. E, Marcelo, só para fechar aqui, nós estamos atuando fortemente no mercado, fomentando o mercado do Minha Casa Minha Vida em Brasília. No Brasil todo, o Minha Casa Minha Vida ele é um programa do governo federal com diversas modulações locais, né? E que é conduzido pela iniciativa privada. Aqui em Brasília, nós temos o Minha Casa Minha Vida dentro do programa Habita Brasília, é uma modulação local, mas com muito enfoque, né? Teve muito enfoque ao longo dos anos no faixa 1, ou seja, quando o governo contrata uma construtora para construir, financiado pela Caixa Econômica Federal, a um valor totalmente subsidiado para aquelas famílias mais carentes. O que a TerraCap hoje vem fazendo é fomentar o faixa 2 e o faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, disponibilizando imóveis com valor de lote compatível com o valor dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, de maneira que a iniciativa privada, sobretudo por meio das empresas que atuam no mercado da incorporação imobiliária, possam disponibilizar esses imóveis já com um financiamento garantido, né, para o consumidor final, dentro da faixa 2 e da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Fizemos agora uma venda significativa de imóveis para a construção de 2.400 unidades no Recanto das Emas, numa área fantástica, ao lado da UPA do Recanto das Emas, ao lado de um novíssimo terminal de ônibus, ao lado da Vila Olímpica, no centro do Recanto das Emas, uma área fantástica. E estamos agora iniciando a venda de uma outra área, também no Recanto das Emas, conhecida como Centro Urbano, com acesso direto ali à BR-060, por meio de um viaduto que vai ser construído, né? E também em São Sebastião, no chamado residencial Bom Sucesso, onde... E agora, né? Que vai ser agora, dia 20. Legal. Dia 20 é a licitação, as empresas que queiram participar têm até o dia 19 para poder se habilitar no processo, fazendo o depósito da caução. Legal, muito legal. A sua colocação foi bem ampla. Aí a gente pegou aqui como exemplo da amostra, foram 12 amostras específicas que nós pegamos, sendo dela 2 terços regular, digamos assim, e 1 terço irregular. Tá, Júlio? Então, você botou uma amostragem muito grande aí, deu um exemplo muito clássico aí, claro, do que as pessoas vão ter de oportunidades, tanto a parte construtiva, né, quanto que vai sair, no final das contas, todo mundo, quem vai ser ofertado vai ser o consumidor final, né, a população do Distrito Federal. Eu queria fazer uma pergunta rápida aqui, aproveitar que o pessoal está falando sobre a questão de descontos. Quem comprou lotes na TerraCap e está querendo pagar à vista, a TerraCap está concedendo desconto, tendo em vista que hoje não vale mais a pena você deixar o dinheiro investido, né? Vale a pena você pegar e quitar as suas dívidas com a taxa de tão baixa. A TerraCap está dando algum desconto nisso, presidente? Está tendo algum benefício para a gente? Como é Olha, que tá? Tem sim. Tem sim. Agora, cada caso é um caso. O certo disso é quem estiver pleiteando, apresente a sua proposta aqui. Ela é vantajosa principalmente a quem já tem mais de 2 anos de contrato, ela vai ser bastante vantajosa, mas a gente tem que analisar caso a caso. Ele apresenta a sua proposta, a gente analisa, nossa área financeira devolve a resposta a ele rapidamente, mas existe sim e é muito interessante. Legal, bom saber. Isídio, Júlio e Hamilton, já são 10 horas, eu estou um pouco preocupado com a questão do horário. Tem algumas perguntas, a gente continua ou deixa para depois? Como é que nós estamos aí, o tempo de vocês? Marcelo, mais uns 10 minutinhos eu posso, depois eu tenho reunião. Perdão, desculpa. Eu li até pelo chat aqui, eu estava vendo, eu vi que tem algumas perguntas de regularização, né? Isso. E até uma pergunta se regularização fundiária parou, não parou de forma nenhuma. Vila de Montanha, que tem sido falado bastante ultimamente aí, a gente precisa até expor muito como está funcionando isso. Já foram regularizados 400 lotes, não é isso, Júlio? Não, 900. 900 lotes, desculpa. 900,
E outros lotes não entraram nessa primeira regularização por problemas que existem lá, problemas ambientais. Alguns lotes estão fora da poligonal que é delimitada lá pela SEDU. A Terracap nada mais faz do que regularizar o que é possível regularizar. Então, nessa poligonal que existe, as pessoas falam, então eu segui as regras do condomínio. O condomínio não dita a regra. Quem dita a regra é a SEDU, o IBRAM, e a Terracap cumpre essas regras. Então, alguns lotes lá, a poligonal passa no quintal do cara, casa está fora da poligonal, essas não vão ser regularizadas. Não são muitas, mas não serão. O Hamilton pode falar aí quantidade. Então, esse tipo de pergunta é muito importante e essa webinar é importantíssima para isso, para que a Terracap mostre o que está sendo feito, porque é muito divulgado só a parte ruim, né? A Terracap errou, a Terracap não regularizou. Tá, mas a gente depende muito de outras secretarias e outras empresas, como principalmente a SEDU e o IBRAM. A gente segue as diretrizes que vêm deles para que a gente possa avançar. Isso. Quer que eu entre em detalhes, Marcelo? Hamilton, aí o presidente coloca. Sim, eu estou preocupado com prazo aí, eu estou tentando deixar mais vocês coordenarem do que eu, que agora eu estou no tempo de vocês. Bom, então eu vou gastar só um minutinho rápido aí com o Guilherme Montanha, porque realmente anda até muito na imprensa. É o que o presidente já falou, cerca de 900 lotes já foram registrados, já estão regularizados, e outros 400 entraram no que a gente chama de parcelamento condicionado, em condições que têm que ser atendidas, tanto pela área ambiental quanto pela área urbanística. Então, quando o IBRAM finalmente solta a regularização dessas áreas de parcelamento condicionado, não significa que o IBRAM autorizou, significa que ele estabeleceu os condicionantes, aí nós temos que pegar todas essas poligonais urbanísticas e ambientais, áreas de preservação ambiental, e colocar nos lotes e ver o que acontece. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, registraram o meu lote com área errada, não é que a área errada, é que, infelizmente, o lote ocupou uma área de preservação ou avançou além do limite urbanístico do bairro, e aí o lote tem que ser menor, porque a pessoa, infelizmente, ocupou uma área indevida. Então, nós estamos aí com essa previsão de mais de 180 lotes, a gente quer regularizar o máximo possível. Já para esse segundo semestre, a gente deve regularizar, talvez, aí o restante dos lotes. Mas, infelizmente, de 10 a 20 lotes não serão constituídos, estão totalmente fora das poligonais permitidas, tanto urbanísticas quanto ambientais, e talvez cerca de uns 120 a 150 lotes terão suas dimensões reduzidas porque avançaram sobre poligonais indevidas. Mas estamos regularizando e aí, expandindo a pergunta, nós temos mais de 20 projetos de regularização, a Arniqueira, Vicente Pires continua regularizando, e no Gama e em Sobradinho, não parou a regularização de nenhum condomínio. Essa questão de regularização, assim, você vê, né? Lúcio Costa fez a Brasília Revisitada em 1989, é isso, Júlio? É isso? 87. 87, você vê, né? E aí o governo, não o governo, né? A forma da gente fazer o loteamento acaba demorando demais, aí a população não espera, não para de crescer, vai ocupando assim as áreas e cria esses problemas que tem que ficar arrumando o passado, digamos assim, né? E essa questão de fazer novos loteamentos e, de maneira geral, oferecer novas residências com programas sociais, como o Júlio muito bem colocou, que é fundamental para que isso que também freie essas novas ocupações, no caso, né? Isso é fundamental, um planejamento urbanístico nesse sentido. E aproveitando essa questão do que você tocou no condomínio de Montaigne, o Hamilton, e o pessoal perguntou aqui, o pessoal está perguntando a questão das áreas comerciais do Jardim Botânico, que lá o comércio lá é pujante, né? E tem uma dificuldade de ter novas áreas. Como é que está isso? Tem alguma novidade sobre essas áreas comerciais do Jardim Botânico? Não, há uma área comercial no Jardim Botânico já sendo constituída ali perto do balão da subida da ponte. O restante não. O restante, agora o Júlio tem que me ajudar aí se já foi regularizado ou não. Mas o que eu tenho aí é só um trecho do bairro que está sendo regularizado lá como setor comercial.
O setor habitacional Jardim Botânico ele está dividido em 4 etapas, né? Então, na etapa 1, existe uma área comercial, e essa área comercial ela tinha um problema para ser regularizado, que é o seguinte, Marcelo. Todos os lotes, quando o projeto foi feito, todos os lotes foram criados como lotes residenciais. O que acontece é que ele foi impugnado. E foi impugnado por moradores mesmo, que não queriam a regularização fundiária porque entendiam que a área ali era uma área particular. Enfim, respeitando aqui o entendimento de cada um, quando a impugnação foi julgada, o empreendimento foi registrado em cartório e regularizado, aqueles lotes que foram criados como residenciais estavam todos ocupados por comércio. Então, depois do projeto pronto, nós tivemos que encaminhar um projeto de lei à Câmara Legislativa para mudar o uso dos lotes residenciais, transformando-os em lotes comerciais, para que então eles pudessem ser regularizados. Esse projeto de lei já foi aprovado, já foi publicado o decreto regulamentador, nós já estamos com os imóveis avaliados, já fizemos algumas reuniões no ano passado com os moradores, nós ficamos agora aguardando esse assentamento legal para poder promover a regularização fundiária, e agora nós estamos aguardando aí, e dentro dos próximos meses esses imóveis serão disponibilizados para que também aquelas pessoas que desenvolvem atividades econômicas possam fazer isso com segurança jurídica. Não possam ofertar o imóvel em garantia para obter crédito, não estamos falando de crédito mais uma vez, né? E o crédito hoje ele é disponível não só no mercado imobiliário, mas em todos os segmentos da economia, né? E há taxas que realmente são taxas muito convidativas, né? Fantástico. Eu não vou me alongar muito, não. Tem várias. O Hamilton já, obrigado, viu, Hamilton? Já respondeu aqui, já me ajudou aqui bastante, aqui, respondendo algumas questões muito específicas, muito detalhistas, né? Eu acho que a gente já conversou basicamente de muita coisa, já tem 1h10. Eu peço desculpas de a gente ter passado um pouquinho desse prazo. Queria agradecer imensamente a participação de vocês todos. Eu queria só pedir, eu queria pedir para a gente fizesse uma despedida aqui para o público geral, começando pelo Hamilton, depois para o Júlio e depois para o Isídio. Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês despedissem para a gente, do público em geral, dando um spoilerzinho, o que é que não foi colocado aí, que vale a pena colocar, dá um briefzinho de uma novidade nova, alguma coisinha assim mais nova, que a gente não tocou no assunto, que eu não soube. Dá um briefzinho para a gente, dá esse spoiler aí, Hamilton, Júlio e Isídio. Muito obrigado, antes de tudo, pela participação de vocês todos. Agora é a despedida de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Bom, obrigado, Marcelo, já que o senhor começa, mas eu vou deixar o spoiler para os outros. Bom, para muitas pessoas perguntando aqui sobre regularização daqui e ali, eu queria dizer que talvez seja um spoiler, mas não devia ser, que aqui na Terracap nós estamos disponíveis, nós temos vários canais de atendimento virtuais, remotos, e-mail, etc., que as pessoas podem nos questionar. Nós estamos sempre dispostos aqui a responder as questões, né? E procuramos responder o mais rápido possível. Infelizmente, o tempo é curto para a gente se ater a um detalhe. Tem uma pessoa que já perguntou 2 vezes aqui sobre uma quadra no Riacho Fundo. Infelizmente, o tempo é curto para a gente procurar um tema muito específico. Mas encaminhem para nós, entre nos canais do site da Terracap, faça a sua pergunta. Nós vamos responder o mais rápido possível. Então, estamos à disposição aí de todo mundo. Obrigado, Marcelo. Eu queria só contextualizar aqui rapidamente, viu, uma experiência própria. Um amigo meu procurando lote aqui no Lago Sul me perguntou e eu dei falei, tem aqui um lote na Terracap que foi licitado na licitação passada, foi na 28, não é isso, Júlio? Só que saiu o endereço antigo e tal. Ele prontamente recebeu, ele ligou na segunda-feira, falei com ele no final de semana, segunda-feira ele estava com tudo na mão já. Ele saiu a campo para poder perguntar e estava com todas as respostas feitas. Então, as pessoas têm que ter medo de perguntar, né, Hamilton? Sinceramente, muitas vezes a pessoa tem um preconceito, né, na cabeça e vai com aquele preconceito e as coisas, os monstros tomam conta das pessoas, né? Então, desculpa. Eu acho que às vezes não é nem o receio de perguntar, é às vezes não saber que pode perguntar, né? É verdade. Pergunta, a gente responde. Pergunta que eu te respondo, tem um negócio assim, né? Muito legal. Vamos lá, bom, Julião.
Queria parabenizar aqui, Marcelo, pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de falar mais sobre esses temas, são temas importantes. Eu acho que a Terracap exerce um papel relevante dentro do mercado imobiliário, por que não dizer dentro da economia do Distrito Federal, haja vista que o mercado imobiliário local é responsável por uma fatia significativa e generosa do nosso PIB, né? Então, a Terracap ela tem uma participação significativa nisso. Queria reforçar aqui o que o Hamilton disse, que nós temos aqui diversas plataformas de atendimento, as pessoas podem entrar em contato com a companhia em diversas dessas plataformas. Queria ressaltar que nós temos uma área de atendimento comercial na companhia, então você que está aí nos assistindo, que quer comprar um lote para expandir o seu negócio, para morar com a sua família, nós temos uma área que está dedicada, especializada em lhe atender. Você chega na Terracap, diz o tipo de imóvel que você quer, aponta a região, nós abrimos todo o nosso estoque, lhe mostramos quais são os imóveis que podem atender a sua demanda, ao mesmo tempo em que nós lhe apresentamos a expectativa de preço desses imóveis e apresentamos também condições de pagamento. Depois de você escolher o imóvel, nós disponibilizamos esse imóvel em um edital de licitação e você aí, comprador, investidor, tem que pagar uma caução que corresponde a 5% do valor de avaliação até a véspera da licitação e no dia você pode comparecer presencialmente na Terracap, excepcionalmente nesse período conturbado por meio de um drive-thru, você pode deixar sua proposta numa urna ou você pode aderir à nossa ferramenta de vendas online. Você pode comprar, né, fazer a sua proposta online. E você pediu uma novidade aí, viu, Marcelo? Eu vou te dar uma novidade aqui, para você não dizer que nós já falamos várias novidades aqui, né? Já falamos aqui um pouquinho de Noroeste, o que vem por aí, a gente já falou aqui do que vem ali no Guará, o que vem de regularização fundiária, mas eu quero te dizer o seguinte, muito inspirado nessas plataformas aí, se você analisar o site da companhia hoje, ele está muito parecido aí com o DF Imóveis, porque você consegue pesquisar, visualizar os imóveis, ver foto, comentários, uma série de outras coisas. Mas nós vamos lançar agora, em breve, uma plataforma totalmente digital de vendas, né? E isso aí vai revolucionar a forma como a companhia vende os imóveis e a forma como ela interage aí com os seus clientes, tá bom? No mais, parabéns, muito obrigado pela participação, pelo carinho de sempre que você tem conosco. E tem uma série de perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder, várias delas falando de regularização fundiária, e de repente vale aí, né, um dia de você marcar uma conversa específica sobre esse tema para que a gente possa levar a informação aí lá na ponta, não só a quem mora, mas também a quem vende nessas áreas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito grato. Nós agradecemos, Júlio. Eu vou aproveitar que você colocou 3 temas, vou só falar uma coisa assim. Primeiro temos interesse em fazer os próximos webinars, e pegando esse gancho que você colocou, a gente pode tocar nessa situação para poder fazer muitas perguntas sobre regularização, que é um tema recorrente e que as pessoas ficam em dúvida mesmo. Sugiro, inclusive, viu, presidente e Júlio, a gente fazer também, se vocês nos permitirem, um webinar muito assim, direto, uma conversa, como comprar um imóvel na Terracap, para fazer como se fosse um onboard mesmo, porque às vezes a pessoa tem lê aquele edital da Terracap, a pessoa brasileiro tem preguiça de ler, né? Então a gente podia fazer um webinar dito, no caso, falado, eu sugiro isso, tá, Júlio? Se você me permitir, seria uma honra para a gente tentar fazer isso. E sobre essa questão de plataforma digital, nada mais do que atualizado do que isso, né? A gente o meu sócio teve o prazer de criar o primeiro portal imobiliário do Brasil em 1998, quando a internet ainda era discada, né? Piuí, não sei se vocês lembram disso, né? Então, assim, a gente teve essa particularidade. Nós estamos disponíveis, viu, Isídio, Júlio, Hamilton, para fazer uma compatibilização do seu sistema com o nosso sistema, com o Depara, botar no ar, se a gente já tem uma busca já padrão, aproveitar essa busca padrão para que os consumidores finais tenham acesso ao trabalho de vocês, de forma unificada, não só o portal, tem certeza absoluta que vários portais também terão essa disponibilidade, obviamente aumentar
a sua capilaridade aí de atender o consumidor final. Mas, assim, fico muito feliz, viu, Júlia, aí por essas novidades que você colocou, mais esse outro grande spoiler que você nos deram aí, no caso. Estamos à disposição, tá? Isídio, por favor, presidente, muito obrigado aí pela sua participação, do seu tempo, de todos vocês. Foi maravilhoso e todo mundo está pedindo mais, graças a Deus. Faremos sim. Primeiro, Marcelo, parabenizar você pela iniciativa. Tá? A gente pretende fazer mais, sim, com certeza. Regularização, novos empreendimentos. Eu vi pelas perguntas aqui que são os temas mais recorrentes, né? E regularização, eu acredito que é onde tem as maiores dúvidas. E a gente está nesse intuito de que a TerraCap fique cada vez mais próximo do seu cliente e da população. Foi muito bom participar aqui, mostrar o que a gente está fazendo, pretende fazer. E estamos à disposição, vamos fazer outra, sim. Quero parabenizar os ouvintes aí pelas perguntas, são perguntas bem diretas, né? Não tivemos tempo para que a gente respondesse todas, mas estamos à disposição. No nosso site foi criado recentemente um chat onde essas perguntas poderão ser feitas e serão respondidas. É muito fácil hoje você conversar com a TerraCap, como bem disse aí o Júlio e o Hamilton. Estamos à disposição. Queremos mostrar o que a gente faz, queremos estar cada vez mais perto da população, dos nossos clientes e fazer cada vez mais pelo desenvolvimento do Distrito Federal. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Obrigado, gente, de fundo do coração. Até o próximo webinar, então, viu? Obrigado. Faremos. Obrigado. Um abraço. Até mais. Um abraço, gente.